Então vamos aí a mensagem, Atos capítulo 4, verso 23. Vocês estão aqui? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai, Davi. Porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, consideras as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia! Glórias ao Senhor. Vamos aprender nessa noite um pouco mais sobre o poder de Deus. Aleluia! Os apóstolos estavam pregando o Evangelho. O que eles estavam pregando? Evangelho, a mensagem de Jesus, a palavra de Deus. Esta era a pregação da igreja, a pregação de Pedro, de Tiago, de João, dos discípulos todos. O Evangelho. Eles se reuniam, como vimos aqui no seminário, para aprender com o Espírito Santo sobre Jesus. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele será o professor de vocês. Ele fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. E vocês vão aprender com ele a respeito da verdade. O Senhor Jesus falou para os discípulos: eu tenho muito para ensinar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar vocês, vai guiar toda a verdade. Então nós aprendemos em Atos, lá no capítulo 6, que os discípulos se reuniam para o ministério da palavra e da oração, aprendendo com o Espírito Santo sobre o que Jesus ensinou. E esta foi a base, o fundamento da igreja, quando começou: a palavra do Senhor e o Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra trouxeram à tona a manifestação do poder de Deus. Então os discípulos pregaram o Evangelho. Pedro e João subiram ao templo em Jerusalém para o momento da oração. Eles tinham um grupo de oração numa ala do templo em Jerusalém. E às 3 da tarde aproximadamente estavam chegando para o momento da oração. E havia um paralítico desde nascença. Ele nasceu com problemas físicos e não andava, já era adulto. E eles colocavam esse homem na porta de entrada do templo, numa das entradas do templo que era muito grande, e ele pedia esmola ali. E aquele homem pediu esmola para Pedro e João. Então Pedro disse para ele: olhe para mim. E o homem olhou para o Pedro, e Pedro disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico, o homem que não caminhava, levantou e andou. Deu um salto e começou a pular. Todos ficaram impactados e maravilhados com este milagre, com essa maravilha. E então começaram a se reunir e começaram a jogar confete em Pedro e João, puxar o saco.
E aí Pedro diz assim: por que vocês estão olhando para nós? Como se de nós mesmos tivéssemos algum poder de fazer esse homem andar. É Jesus Cristo quem está vivo, e Ele fez este homem andar. Aleluia! Jesus Cristo está vivo. Agora, como é que Jesus Cristo estava vivo? Naqueles dias em que os discípulos estavam pregando o Evangelho, Jesus já tinha voltado ao céu. Ele não estava em carne e osso aqui na terra, mas Ele estava presente por sua palavra. Jesus está vivo em sua palavra. Jesus é a palavra viva de Deus. Quando eles se reuniam com o Espírito Santo para aprender a palavra, Jesus estava no meio deles. Então mandaram prender Pedro e João. Foram presos por causa do milagre que fizeram. E então a multidão ficou alvoroçada e diz: não faz nada com eles, senão nós vamos quebrar tudo. Eu estou traduzindo na linguagem de hoje que está escrito lá, né? E aí eles ficaram com medo: não vamos judiar deles, não vamos fazer nada, mas deixa eles na cadeia aí, amanhã nós vamos decidir o que fazemos. E aí chamaram eles: escute, em nome de quem e que poder que vocês estão fazendo isso aí? Aí Pedro diz assim: escute aqui vocês. Sabe o Nazareno que vocês botaram na cruz? Ele está vivo. E é em nome dele que fizemos esse milagre. E a Bíblia diz que ali o sumo sacerdote e os demais sacerdotes, vendo e sabendo que Pedro e João eram homens iletrados, não tinham estudo, reconheceram que haviam estado com Jesus. Eles disseram: mas eles falam igual Jesus. Escutaram o que eles disseram? É igual ele. Como que eles estavam com Jesus se Jesus já tinha partido há muito tempo? Jesus estava vivo. Eles andavam na presença de Jesus. Os religiosos reconheceram que Jesus estava com eles, porque eles falavam como Jesus. E como Jesus falava, pastor? Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para lidar com a palavra de Deus. O Espírito Santo foi enviado com a missão de trabalhar a palavra de Deus. Aleluia! E observe, quando Pedro e João são soltos e não fizeram nada com eles, eles voltam para a reunião da igreja em Jerusalém e começam a contar tudo o que aconteceu. E é o que nós lemos aqui a partir do verso 23. E então agora eles vão orar. Olha como eles oravam, aprenda. Eles começam a orar e começam a citar as Escrituras. Ó soberano Senhor, Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Agora olha o 25. Tu falaste pelo Espírito Santo. Você precisa orar a Deus com a palavra. Então eles citam o Salmo 2. Tu falaste pelo Espírito Santo. Nós estamos orando ao Deus Todo-Poderoso. Estamos nos dirigindo ao soberano de todo o céu, de toda a terra, ao Criador de todas as coisas, para se achegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Você precisa da palavra. Então eles oraram e começaram a oração dizendo: Tu falaste pelo Espírito. Não são palavras nossas, não são palavras da carne, não são palavras das emoções, são palavras do Espírito. Tu falaste pelo Espírito através de Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Aleluia! Como você ora? Se você tivesse sido preso por pregar o Evangelho e por curar um doente,
Como as pessoas oram? As pessoas oram baseadas nas circunstâncias que passaram. Senhor, estamos aqui como teus servos, porque estão judiando de nós, perseguiram. Isso aí não acessa o céu. Deus já sabe o que você está passando, sim ou não? Você precisa entrar na presença dele com a palavra. Eles conheciam a palavra, eles tinham a palavra na vida deles. Isso aqui é a oração da igreja. O Salmo 2 está escrito isso. Então Pedro, eles começam a orar e dizem isso: as nações se levantaram contra o Senhor em vão. Quem são as nações? Quem é Herodes? Quem é Roma? Coitados, se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí eles vão dizer, Herodes, Pôncio Pilatos, esses poderosos aí da terra, botaram o seu filho Jesus, ungido, e fizeram aquilo que o teu poder e a tua vontade havia decidido. E aí no verso 29 e 30, eles oram: agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos. Capacita os teus servos. Quem somos nós? Servos. Eles não pediram para capacitar. Capacita os seus apóstolos, capacita os seus escolhidos, capacita os seus servos. Senhor, nós somos presos. Mas o que um servo pode reclamar, se ele é um servo? Note como eles oram conforme a palavra. Deus é o rei do reino de Deus, é o soberano dos céus e da terra. E eles dizem: ó soberano Senhor, você criou os céus e a terra e todas as coisas. Tudo está nas tuas mãos, tudo te pertence. Nós somos teus servos. E a nossa oração não é para o Senhor nos livrar da cadeia, é para o Senhor nos capacitar como teus servos, para anunciar a palavra corajosamente. Enquanto o Senhor estende a sua mão para curar, realizar sinais, maravilhas, por meio do nome do teu servo Jesus. O poder que opera maravilhas, que cura, o poder que tira as dores, o poder que tira caroços, o poder que devolve movimentos ao corpo, o poder que levanta dos mortos, é o poder de Deus. O poder do Espírito Santo trabalha em relação à palavra. Observe que eles pediram isso ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E no 31 diz a resposta, o resultado. Verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que fizeram cheios do Espírito Santo? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles pediram capacitação para pregar com coragem a palavra diante das ameaças do império. E eles foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com a palavra. Ser cheio do Espírito Santo é para anunciar a palavra, entender a palavra, viver e obedecer a palavra. Aleluia! Isso que aprendemos aí desde sábado, mais uma vez está aqui nas Escrituras. Senhor, capacita os teus servos a anunciar a palavra com coragem. Então Deus enviou a resposta, mexeu o lugar onde eles estavam, tremeu, literalmente um terremoto, e foram cheios do Espírito.
para anunciar a palavra. E Deus estendia a mão para curar e fazer sinais e maravilhas. O Espírito Santo veio com a missão de nos envolver com a palavra de Deus, de revelar Cristo a nós. O resultado final desse caminho que aprendemos aqui no sábado, do Espírito, da palavra e da presença de Deus, é o poder de Deus operando. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Agora veja, preste atenção. Quando eles citam o Salmo 2, não é aleatório. O Espírito Santo os fez lembrar dessa passagem, porque isso é um fundamento para a nossa vida de oração. Esse Salmo 2 fala a respeito de Jesus, e diz que Jesus é o ungido de Deus. A palavra Cristo é ungido. Diga assim: Cristo é o ungido de Deus. Há um ungido de Deus. O nome dele é Jesus. A unção é de Jesus. O poder pertence a Deus. A Bíblia ensina que Jesus é o sumo sacerdote, o supremo pastor. Ele é o ungido de Deus. Toda unção pastoral, missionária, apostólica vem do ungido. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso pastor. A unção real vem dele. Aleluia! Só Jesus pode ungir um ministro. Homens não ungem ministros. Jesus tem toda a unção de Deus. Aprenda isso. Eles citam as escrituras para mostrar que eles conspiraram e prenderam os apóstolos por causa da palavra, que é Cristo. Então eles não estavam perseguindo Pedro e João, estavam perseguindo Cristo, o ungido de Deus. Jesus é ungido de Deus, o capacitado de Deus. A unção está sobre ele. Como a unção vem sobre a minha vida, pastor? Quando você se submete a Jesus, quando você obedece à palavra, obedece a Cristo, se sujeita a Cristo, quando você é servo de Jesus, a unção vem. A desobediência tira você da unção sobrenatural. Falamos um pouco sobre isso no sábado. O nosso amor por Jesus é medido pela obediência. Escute, Jesus não é qualquer um. Jesus é Senhor. Um Senhor precisa ser obedecido. No céu, no reino do céu e na dimensão celestial, toda a palavra de Deus é obedecida. Toda a palavra de Deus, ela é obedecida. Se você quer viver debaixo da unção, você precisa obedecer. A desobediência ao Senhor faz com que a unção vá embora, faz com que o Espírito se afaste. Quem está entendendo? Agora, o que é a unção? A unção é a capacidade que Deus tem de fazer as coisas acontecerem. A unção é isso que você está sentindo aqui. A unção é o ambiente do reino de Deus, do milagre de Deus. O poder é Deus em ação. É a mão de Deus estendida, agindo.
A unção condiciona as coisas ao milagre. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Deus criou, Gênesis capítulo 1, quando Deus criou as coisas, a natureza, as árvores. Quando Deus falou, antes de Deus dizer, por exemplo, a terra, Deus disse para a terra: produza todo tipo de plantas e árvores. Deus falou para a terra. Antes de Deus mandar a terra produzir, a unção fez com que a terra estivesse sujeita a Deus. Nós vivemos no mundo natural, sujeito às leis naturais, sim ou não? Sim. Por exemplo, no mundo natural, a doença é uma coisa normal, sim ou não? É a lei natural. Você, por algum motivo, por um acidente, por exemplo, quebrou o osso da sua perna. Quebrou. Acidente, lei natural. Se você bater de frente com algo mais forte que você, como um ferro, por exemplo, vai quebrar o seu osso. Toda vez que você fizer isso, vai acontecer a mesma coisa. O seu corpo físico está sujeito às leis naturais. Não, eu vou pular de cima do prédio da igreja, porque Deus ungiu o meu corpo. Vai, pula e nós vamos enterrar você. Foi o que o diabo sugeriu para Jesus, Pula do pináculo do templo que os anjos vão te pegar, Jesus disse: sai daí, ô sassafrás. Vai assustar outro, rapaz. Estamos sujeitos às leis naturais. Agora, e no reino de Deus, existe enfermidade? Existe? Não, porque enfermidade é algo da terra, fruto da queda do homem no pecado. Não existe doença no céu. Quando cruzamos para a dimensão celestial, não haverá doença. Obrigatoriamente o seu corpo doente não pode entrar lá, tem que ficar aqui. Por isso vai receber um novo corpo, porque não há como ficar enfermo no céu. A lei no espiritual é outra: saúde. Pense que maravilha! Se você cruzar para a dimensão do espírito, não há doença, é outra lei que predomina lá. O que é a unção? A unção é quando as leis do reino interferem nas leis da natureza. Num determinado momento, num determinado ambiente, as leis do reino de Deus subjugaram as leis naturais. Então uma pessoa está com o nervo ciático lesionado, essa é uma verdade natural, mas no momento da unção, a verdade natural está sujeita à verdade espiritual. Então você diz: fique curado, e a pessoa é curada. Quem está entendendo? Pela lei natural você está endividado, dívidas milionárias, dívidas impagáveis, ou seja o que for. Lei natural, não importa o motivo. Me passaram para trás, deram um golpe, ou eu não sei administrar, fiz um monte de negócio errado, estou em dívida. É uma verdade natural. Se você entrar na unção de Deus, isso pode mudar agora, porque a lei do reino começa a dominar sobre a lei natural, e milagrosamente as coisas começam a cooperar em teu favor. Por isso, quando estamos no ambiente de unção de Deus, tudo pode acontecer. A unção é o ambiente que Deus age. Quando a palavra é obedecida, quando Cristo é obedecido, a unção dele se manifesta. Você já viu como Jesus andou na terra? Eu preciso ir lá, dar uns 8 quilômetros aí mar adentro, porque eu vi os discípulos estão quase se afogando. Jesus vai andando sobre... Como é que anda sobre as águas? O que a lei natural diz? Se você pisar, afunda. Você tinha coragem?
Antes de Jesus dar o primeiro passo, a unção de Deus condicionou as águas ao céu. Aleluia! Essa unção é o ambiente do céu, é a atmosfera do céu. Então Jesus diz para Pedro: vá lá e pesque um peixe. Dentro da boca dele tem uma moeda. Olha, quantos peixes tem no mar? Aquele que você pegar. Mas qual que é, Jesus? Pega. O que você pegar vai ter. Quando você se sujeita a Jesus, quando você é servo, o poder se manifesta, a unção te acompanha. Antes de você orar pela pessoa, a unção já deu a vitória. Em João capítulo 5, Jesus diz assim: por que vocês estão me perseguindo? Porque eu curei um cego. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus disse: de mim mesmo eu não posso fazer nada. Eu vi o poder do Pai curar ele. Você acha que nós fazemos milagres? Quem somos nós? Servos. Servos. Quando nós diminuímos, quanto mais diminuímos, e o que eu preciso para que essa unção aumente e permaneça? Menos de você, mais obediência a Cristo, mais sujeição a Cristo, mais submissão a Jesus, mais palavra no seu coração, menos de você, menos de você, menos de você. O caminho para cima é para baixo. Jesus disse: na terra é assim, os grandes e poderosos merecem honra e são honrados, aplaudidos, mas no reino de Deus é o contrário. Quem quiser ser o maior terá que ser servo de todos. Jesus Cristo é o ungido. Quando ele é obedecido, a unção dele vem sobre você. E então, o ambiente natural começa a ser interferido pelo ambiente espiritual. A realidade do céu começa a ser possível na terra. E aí, nesse lugar, nesse ambiente, quanto mais real essa unção, mais coisas extraordinárias são possíveis. Quando a unção se manifesta, então a mão de Deus começa a realizar aquilo que só Ele pode fazer. E é isso que os discípulos entendiam e viviam. Eles disseram: capacita-nos, porque a nossa missão como servos é anunciar o Evangelho com ousadia no Espírito Santo. Enquanto o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, estende a sua mão para fazer milagres e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aleluia. Antes do Senhor Jesus subir aos céus, em Marcos capítulo 16, ele diz assim: vão por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Se beberem algo mortífero, não lhes causará dano. Vocês vão fazer os sinais que eu fiz. A Bíblia diz que eles saíram e pregaram. E o texto diz: e o Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem
com sinais, prodígios e maravilhas. O poder manifesto de Deus, que cura, que liberta, que faz milagres, tem o propósito de testemunhar de que Jesus está falando, de dar testemunho de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, de que Jesus Cristo perdoa pecados. Não há nenhum outro caminho para o céu, só Jesus. O Evangelho traz o perdão de Deus para o ser humano. Em Hebreus, no capítulo 2 e capítulo 3, a palavra do Senhor diz que Deus deu testemunho da salvação por meio de sinais, prodígios e maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Quando Deus estava fazendo obras maravilhosas através de Jesus, Ele estava dizendo: escute o que Jesus tem a dizer. O foco dos milagres é o que Jesus tem a dizer. Diga assim: o foco dos milagres é o que Jesus tem a dizer. Aleluia. Por isso Jesus tocou da igreja dele muitos que seguiram ele só por causa dos sinais. As pessoas vinham, recebiam o que queriam e ficavam dando azia. Jesus diz: se vocês não comerem minha carne, beber meu sangue, rapa fora. Aí os caras dizem: eu sou louco, vou comer tua carne, beber teu sangue. O que Jesus está dizendo? Ou vocês obedecem o que eu falo, vincula comigo, creem no que eu digo, ou rapa fora. Porque o milagre, a cura, a libertação, o poder, a manifestação é para trazer você para Cristo. Diga assim: os milagres é para me trazer para mais perto de Jesus. Aleluia. Os milagres é para te aproximar de Jesus, é para fazer você criar um vínculo com Jesus, fazer você criar um compromisso com Jesus, uma aliança com Jesus. Porque sempre que você precisar, se você estiver em obediência a Jesus, o poder estará à tua disposição. Você não pode simplesmente receber o milagre de Deus e andar do teu jeito. Já conheceu alguém assim? Milagres extraordinários. E como está a vida da pessoa? Mas você não vai fazer assim, né? Sim ou não? Não. Deus tem o poder de fazer tudo o que foi preciso. E esse poder está disponível para você, para te ajudar. O poder de Deus não é para destruir. O poder de Deus é para construir. É para te abençoar. Aleluia. Sob o poder de Deus, você pode conquistar em uma semana o que você levaria 7 anos para conquistar. Porque quando Deus se move, toda a criação se dobra diante dele. Se Deus der uma ordem, o fluxo econômico vem em tua direção. Você acha o quê? Os poderosos da terra conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Não foi o que eles disseram? Os poderosos da terra. Mas você tem um poder que subjuga a terra. Subjuga a terra. Sob a poderosa unção de Jesus, um servo de Deus pode mudar o prefeito dessa cidade, pode mudar o desembargador dessa cidade, pode mudar o juiz dessa cidade, pode mudar o clima dessa cidade.
Você não conhece o poder de Deus. Por isso que nós temos que ser servos. Porque é um poder para a vida, não para a morte. Um servo não pode ter nada no coração contra ninguém, senão Deus retém o poder, porque pode destruir as pessoas. É o poder sobre a vida e sobre a morte. O apóstolo Paulo ficou indignado com uma situação na igreja de Corinto, e ele mandou uma palavra dizendo assim: eu entrego o corpo daquele homem ao diabo. Credo, pastor. Não fui eu que falei. Foi Paulo que disse. E o que aconteceu? Satanás pegou ele. E aí Paulo escreve na outra carta e diz: gente, perdoe ele. Traz ele de volta, reconcilia. Agora ele aprendeu a lição. Paulo era servo de Jesus. Agora tem que ser servo de Jesus, não falso profeta, não gente que quer vender propaganda, quer botar medo no povo e terror. Isso é conversa fiada. Se você não trouxer esse anel de ouro aqui, tem maldição. Vá tomar banho. Veja, se alguém é servo de Jesus, se há poder para abençoar, se os sinais de Deus seguem a vida dele. O poder de Deus, gente, é o poder que criou o mundo. Você consegue entender isso? É o poder que criou o mundo. Por isso que um servo não pode falar o que quer. Fala o que o Senhor manda. Um servo manda a mensagem como o Senhor disse, não como ele quer. Esse é o poder de Deus. É o poder que realiza maravilhas. Amém. Quem entendeu essa mensagem? Há muitas coisas, mas o objetivo era trazer uma direção para você essa noite, porque nós queremos usar esse poder em teu favor. Aleluia. Queremos orar por você, pelos milagres de Deus na sua vida, na sua família. E eu quero que você seja muito específico nessa noite. Eu quero que você coloque um pedido só, um só, diante de Deus, específico, e você guarde esse pedido que você fizer, porque é nele que você verá o poder de Deus agir. Não importa o que seja, o que for impossível, causas impossíveis para as leis naturais, qualquer coisa. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Quando a unção de Deus, do Senhor Jesus, está presente, você deve fazer o seu pedido ao Senhor. Existe, pastor, a oração para pedir? É claro que existe. Quando que eu devo fazer? Quando a unção estiver presente. As pessoas erram muito porque elas querem fazer um pedido na sua vida pessoal de oração. Ali não é tempo disso. No ambiente de poder é o momento de pedir. Então eu quero que você pense, enquanto louvamos a Deus, traga à sua memória o que você precisa da interferência do poder de Deus. Causa judicial que está paralisada há muito tempo, um terreno que você quer vender, um negócio que você precisa fazer, um problema de saúde que você carrega há muitos anos, crônico, seja o que for, uma situação no seu casamento, um familiar seu que está num momento muito difícil, como esse homem que estava com a filha desenganada pelos médicos à beira da morte. Seja qual for, pense nisso agora e coloque diante do Senhor. Depois nós vamos orar por você.
Aleluia, Jesus.